Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre o módulo básico de transcrição. Bom, eu sou o professor Thiago Benoliel e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a transcrição nos procariotos. Gente, só relembrando, né? Procariotos são um grupo de seres vivos que as células não apresentam um núcleo, certo? Então a parte intracelular não é dividida por membranas, né? Fica tudo misturado, solto ali no citoplasma, certo? Quem são na prática os procariotos? As bactérias e as arqueias, tudo bem? Então esses dois grupos, né, bactérias e arqueias, compõem ali o grupo dos procariotos. No dia a dia nosso, com certeza o nosso contato é muito maior com o grupo das bactérias, tá? Então a gente vai estar conversando aqui sobre esse mecanismo, né, em bactérias. Então, como acontece a transcrição em bactérias. Na aula passada, a gente viu um pouco do mecanismo básico. Então, como que era o processo em si de transcrição e o papel ali da RNA polimerase, que era a enzima que ia fazendo, né, a transcrição do DNA. O que a RNA polimerase faz é pegar o DNA como molde, então a dupla fita de DNA está aqui, ela abre, uma das fitas é o gene, a outra é o molde, ela pega o molde, não é o gene, é o molde, e faz um complementar. Esse complementar, ele vai ser idêntico ao gene, só que na linguagem de RNA, certo? Então é assim que a gente faz a transcrição. Lembrando que a fita nova é sempre construída dos 5' para o 3', beleza? Então, para vocês, né, não perderem esses detalhezinhos. Então, o que rola em bactérias? Bactérias, gente, uma das diferenças, tá, pra gente, nós somos eucariotos, né? Então, uma das diferenças das bactérias para os eucariotos é que nas bactérias existe apenas um tipo de RNA polimerase, enquanto eucariotos vão ser 3. Tá bom? Então as bactérias, elas têm apenas uma RNA polimerase e ela vai transcrever todos os RNAs. Pequenos RNAs, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal, todos os RNAs vão ser transcritos pela mesma RNA polimerase, tá bom? Então as bactérias vão ter, né, um mecanismo só para todo mundo, tá? Essa é uma diferença pra gente, né? Outra diferença, e que é uma diferença estrutural bastante importante, é na organização dos genes. No nosso caso, a maioria dos genes são organizados apenas em um gene por vez. Então, cada gene tem o seu próprio promotor, o seu próprio terminador. A gente diz que isso são genes monocistrônicos. No caso das bactérias, não é assim. Então, olha só, vou vir aqui para o cantinho para vocês poderem ver. Então, nas bactérias, a estrutura dos genes é na forma de genes policistrônicos. Isso quer dizer o quê? Que você tem na região 5' do gene o promotor. Então você tem lá a região promotora. Aí vem o gene, né? Gene 1, gene 2, gene 3 e depois uma região terminadora. Vejam só a diferença. Gene 1, gene 2, gene 3. Eu tenho vários genes que estão sob o controle do mesmo promotor. E essa que é a loucura. Nas bactérias, quando você vai fazer a transcrição disso aqui, você transcreve todo mundo junto. É um RNA mensageiro só. Tá? Então, se fosse fazer um RNA mensageiro aqui, ó, ele ia vir daqui até aqui. Então, você faria um RNA mensageiro só, 5', 3', né? Contendo todos os genes. Ó. Aqui ficaria a região do gene 1, né? Aqui ficaria a região do gene 2, aqui ficaria a região do gene 3. Tudo bem? Então, eles são transcritos juntos. E aí depois, quando for fazer a tradução, cada gene é traduzido individualmente. Aí tudo bem, tá? Então a tradução deles é feita de forma individual. Então a produção da proteína, né, no fim das contas, na tradução, vai ser cada um de uma vez. Então vai entrar ribossomos aqui, fazer a tradução desse, vai entrar outros ribossomos aqui, fazer a tradução desse e vai, né? Então você tem traduções individuais. Agora, no caso da transcrição, não. Então, genes policistrônicos, eles são transcritos juntos. E aí esse é o lance, não tem um limite não, tá? Pode ter 1, pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 genes juntos ali, sendo transcritos todos juntos. E isso acaba sendo vantajoso para a bactéria, porque é um mecanismo mais rápido.
Percebam que, normalmente, os genes que são transcritos juntos aqui, eles são genes relacionados. Então, são várias proteínas que têm um papel conjunto, que todas elas juntas vão atuar em uma via metabólica, ou vão atuar em algum processo celular. Então, assim, a ideia, né, é que a bactéria já transcreve todo mundo junto para acelerar a produção das proteínas todas e assim facilitar a produção rápida de algum processo, de alguma resposta, sacou? Então, isso é bastante vantajoso para as bactérias nesse sentido, né? As bactérias, elas têm um DNA, um genoma, que ele é mais compactado, ele é mais reduzido, e aí esse modelo policistrônico acaba se adaptando bem a ela. Qual é a desvantagem desse sisteminha policistrônico? Você vai ter menos controle, né? Porque toda vez que eu transcrever o gene 1, eu também estou transcrevendo o 2 e o 3. Estão indo juntos, né? Então, nesse modelo policistrônico, as bactérias elas acabam perdendo um pouco esse controle individual dos genes, que é uma coisa que nós temos, tá? Então, no caso delas, cada conjunto de gene vai ser sempre transcrito junto, né? Você não vai ter, tá, transcrições individuais, certinho? É possível uma bactéria ter um gene sozinho? Tipo um promotor, gene, terminador, só um gene? Sim, tá? Algumas bactérias têm, isso é comum no genoma dela, acontece, certo? Mas esse modelinho de vários genes é bastante frequente e a maioria das vias metabólicas vão estar assim, tá? Elas vão estar em modelos policistrônicos, certinho? Então, lembrem-se disso. Vários genes sobre o controle do mesmo promotor e do mesmo terminador. Esse é o modelo mais básico, mais tradicional para procariotos, para bactérias. Muito bem. Bom, e sobre o mecanismo mesmo? Peculiaridades sobre o mecanismo das bactérias. A região promotora é onde você tem o início da transcrição. É onde a maquinaria de transcrição, que basicamente a RNA polimerase é a principal, né? Ela reconhece essa região e começa a fazer a transcrição, certo? Então, a região promotora é a região, né, de reconhecimento. No caso das bactérias, quem faz realmente o reconhecimento dessa região promotora é uma das partes da RNA polimerase. A gente chama de subunidade, né? Então é a subunidade da RNA polimerase. No caso das bactérias, essa subunidade se chama sigma. E aí nós chamamos essa subunidade que reconhece o promotor de fator sigma, certo? Então, quando a bactéria vai fazer a transcrição de um gene, o fator sigma vai se ligar no promotor, então ele vem aqui, ó, esse aqui é minha mão, o fator sigma. Então ele vem aí, liga no promotor. Ao ligar no promotor, ele recruta a própria RNA polimerase, a enzima completa, então ela vem com tudo. E aí, a partir desse conjunto, você tem, de fato, a transcrição da região, tá? Então, nas bactérias, quem reconhece o promotor é uma proteína que faz parte da RNA polimerase chamada de fator sigma, certinho? E é ela que vai reconhecer aqui o início. Reconheceu, o resto da RNA polimerase vem junto e aí você faz a transcrição da RNA, beleza? Qual que é o lance? As bactérias apresentam diferentes fatores sigmas, então não só tem um fator sigma, tem vários fatores sigmas diferentes. Vejam, ó, que a RNA polimerase é só um, né? Então a enzima que vai fazer a transcrição é uma só. Mas os fatores sigmas, que são os que reconhecem o promotor, são vários diferentes. E aí, dependendo de qual é o gene, vai ser um fator sigma ou outro que vai reconhecer a região promotora. Por exemplo, tem alguns fatores sigmas que só são ativados quando você está em estresse de temperatura. Então, se você pega uma bactéria que normalmente cresce a 30 graus e coloca ela a 40 graus, ela está no estresse de temperatura, né? Ela está numa temperatura maior do que a que ela é acostumada. Nessa situação, ela precisa se proteger da temperatura, concordam? Como é que ela faz isso? Ela ativa genes de resposta a altas temperaturas. Então, ela tem um conjunto de genes para dar essa resposta. Tudo bem? Como é que ela faz para ativar esse conjunto de genes? Ela vai produzir o fator sigma que ativa esse conjunto de genes. Então é um fator sigma específico para resposta a altas temperaturas. Olha que legal. E aí na hora que ela produz esse fator sigma,
ele vai se ligar na região promotora desses genes, então não é um gene só, são vários, né, um conjunto, né? Então ela vai reconhecer o promotor de vários genes. Ao reconhecer, a RNA polimerase é recrutada para esses genes e esses genes vão ser ativados, vão ser expressos. E as proteínas que vão ser feitas dele são proteínas que protegem a célula contra o estresse de calor. Sacaram a ideia? Então, isso vale para tudo, tá? As bactérias vão ter vários fatores sigmas e cada um deles para uma situação específica, para um conjunto de genes diferentes. E o papel deles vai ser justamente reconhecer a região promotora e recrutar a RNA polimerase para fazer a transcrição. E aí é só vocês lembrarem que se eu tenho diferentes fatores sigmas, cada um deles vai reconhecer diferentes promotores. E dessa maneira a bactéria consegue ter alguma regulação dos seus genes. Vejam que é um sistema mais simples, né? Uma maneira bem direta de regular os genes, mas é uma forma que as bactérias têm de fazer isso de maneira rápida e simplificada, né? Porque vocês têm que lembrar que a vida de uma bactéria é muito curta, né? Então o ciclo de divisão dela é muito rápido. Tem bactérias que dividem a cada 20 minutos. Então nesse período ela tem que produzir muitos genes, muitas proteínas. Então a velocidade e a simplicidade é muito importante para as bactérias. E esse sisteminha, usando diferentes fatores sigmas e apenas uma RNA polimerase para poder transcrever diferentes conjuntos de genes, acaba sendo bastante eficiente para elas. Sacaram a ideia? Tá? Bom, então essa era a ideia básica que eu queria passar para vocês hoje, tá? Numa outra oportunidade, eu vou estar gravando os vídeos de aprofundamento sobre transcrição. E aí, nesses vídeos de aprofundamento, a gente vai entrar em mais detalhes a respeito dessa regulação do funcionamento nas bactérias, tá bom? Mas nesse módulo básico, isso aqui é o geralzão que vocês precisam entender bem. Certinho? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.